Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Huguenótico. Aqui nós fazemos estudos, reflexões a partir dos textos gnósticos cristãos, né? Ou cristãos, o termo seria mais adequado, né? O gnosticismo cristão, né? Vamos lá. E, ao contrário do que muita gente pensa, e alguns acham que a gnose não pode ficar na caixinha do cristianismo. Me desculpa, se você pegar os documentos de Nag Hammadi, ou Hammadi, você vai notar precisamente que o contexto dos documentos são cristãos, ok? Se você pegar o Códice de Bruce, você vai ver que também, tá? Existe o livro de Ieu, ou Geu, como alguns chamam, e existe um texto sem denominação, que fala muito sobre Jesus. Então, pergunta, de que gnose você está querendo que não seja cristão? Né? Eu acho muito interessante que as pessoas elas não se dão o luxo nem de pesquisar, nem de estudar. Né? Porque se uma rápida leitura nos documentos de Nag Hammadi, você vai notar, tá, de que origem e que tipo de tratado é feito nesses códices, nesses documentos. Tá? Então, se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, certo? Comente. Também, se você quiser ser um colaborador, um parceiro, né, mantenedor do canal, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, também está lá a chave Pix. Ok? Muito bem. Nós estamos estudando aí um ciclo, começamos um ciclo sobre Arcon, alienígenas do passado. É um tema intrigante, mas é muito necessário que a gente aborde estes aspectos. Porque pegar os arcontes fora do contexto, tá, do que se queria dizer a respeito deles é completamente absurdo. Tá? Como é absurdo a ideia de alguns de que a leitura dos documentos de Nag Hammadi deva ser feito a nível simbólico, né? Tudo no simbolismo, uma leitura, diríamos assim, mistagógica, né? Uma leitura puramente esotérica, uma leitura espiritualista. Tá? Eis o grande problema. E por onde enveredaram muitas pessoas e depois as coisas sempre acabam muito mal para quem acha que tudo da gnose tem que ser lido dentro de uma perspectiva simbológica, né? Sem entender que eles escreveram muita coisa utilizando histórias, mitos, para descrever algo real. Não era algo fantasioso, como tem muita coisa por aí. Né? Mas, infelizmente, a nossa população, o nosso povo adora coisas do tipo sensacionalista e de mentiras contadas em nome da espiritualidade. Né? E ainda que seja essa espiritualidade, você pode ter certeza de que ela não é a espiritualidade boa. Tá? Dito isso, a gente vai pegar uma análise aqui rapidinho, né? Porque tem muita gente ainda
que fala dos arcontes de uma maneira muito... Tá? Então vamos falar aqui sobre a definição e etimologia da palavra. Tá? Então o termo arconte, deixa eu marcar aqui, termo arconte, ok? Ok? Deriva da antiga palavra grega archon, tá? Tá aqui a pronúncia transliterada, né? Archon, que se traduz como governante ou senhor. Historicamente era usado para denotar posições poderosas no governo ou papéis de liderança na Grécia Antiga. No entanto, dentro da estrutura do gnosticismo, o termo assumiu um significado metafísico muito mais profundo. Na cosmologia gnóstica, os arcontes são considerados entidades cósmicas ou poderes que governam o reino material. Esses seres não são divinos no sentido mais verdadeiro, mas estão posicionados entre a fonte suprema de toda a existência, tá? Frequentemente chamado de pleroma ou reino da luz, e o mundo material, que eles ajudam a moldar e manter. Ok? Então, se você entendeu o que o gnosticismo está falando, os gnósticos tinham esse conceito de arconte baseado nas ideias sociais, né, que eles viviam. Então, é um governante, é um poderoso, tá, que está num papel de liderança, e no caso dos arcontes, são aqueles que estão administrando o poder da matéria, o poder do cosmos. Vamos lembrar que a cosmologia, tanto aristotélica como ptolomaica, que foi falado ontem no último vídeo, dizia que o universo era uma esfera e que a Terra estava no centro do universo. Daí porque alguns chamam de universo Terra. Tá? Portanto, Aristóteles e Ptolomeu traçaram toda uma cosmologia. Tá? Aristóteles até antes de Jesus ter nascido, tio Robson, mas a gente não tem certeza se Jesus nasceu bem. Se ele não nasceu, meu querido, muita gente doida resolveu criar documentos a respeito de um não nascido, a respeito de uma fantasia. Me perdoem, mas são tantos documentos escritos, tem apócrifos, tem os canônicos, tem os gnósticos, que de acho foi que esse pessoal resolveram escrever a respeito de um ser que eles não conheciam, que não nasceu, que era um fantasma, que era não sei o quê, sei lá. Eu quero entender por que as pessoas têm tanta dificuldade para... Engraçado, você sabe o que é? É o cara negar a existência de Jesus, mas acredita cegamente que existe o Sanata Kumara, que existe o Sananda, que existe o Buda. Nossa, eu já percebi que as pessoas começaram a levantar uma guerra contra a existência de Jesus, tanto ateus quanto pessoas que estão mergulhadas nesse mundo do espiritualismo, do não sei do que porcaria as pessoas se enfiam, e começam a negar a existência. Ah, Jesus é céu, tudo assim, ideias da New Age, da nova era. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Aguenta aí. Tá? Aguenta aí. Eu estava olhando agora aqui no YouTube e eu fico assustado com os títulos dos camaradas. Tem um título do vídeo aí, Papa Francisco revela por que foi tirada a reencarnação da doutrina cristã.
Não, sabe? É um fanatismo pela reencarnação que beira o ridículo. Pegue os códices de Nag Hammadi, que não tem nada a ver com a Igreja Católica, e me mostra um que fale sobre a reencarnação, que aborde a reencarnação. Ah, não, mas tem sim, tem o Pista Sofia. Bem, o Pista Sofia representa todo o pensamento gnóstico? Não é? Será que é assim? Não, não é. O problema das pessoas é pegarem o gnosticismo cristão e começarem a misturar com as ideias da Helena Blavatsky, que, desculpem, tá? Eu acho que as pessoas, porque lamentavelmente, começam a ficar cegas. Tá? Mas eu vou ler um negocinho daqui a pouco sobre isso. Tá? Sobre a influência dos arcontes na sociedade, nas pessoas, no cosmos. Tá? Não, e isso não é historinha, não é conto de, assim, de coisa. Olha aquele camarada que. Nossa, eu acho engraçado mais ainda é que essas pessoas acreditem numa bendita espiritualidade que eles nunca viram e acham que essa espiritualidade está falando tudo para eles. Ó, nossa, e ó, não sei o quê. Gente, sinceramente, olha, eu ao longo da minha vida já vi muita coisa aberrante, mas o que eu tenho assistido por aí, né? Ah, o Papa revela que por que, que não a reencarnação foi tirada. Quem assiste o meu canal e é assíduo no canal sabe da minha posição a respeito da reencarnação. Eu nunca disse que a reencarnação não existe, eu disse que o meu modo de ver a reencarnação é outro, ok? E a reencarnação é uma prisão. Simples assim. No que você não entendeu, eu posso desenhar para você. Agora, se você tem essas ideias espíritas, tá? De que os espíritos ficam evoluindo à medida que renasce e cresce porque eles têm que pagar karma, igual os arcontizados ficam falando no YouTube aí, para justificar a matança de morte de pessoas. Olha, que vergonha. Pelo amor de Deus. As pessoas deviam sentar e estudar. Não, às vezes elas não leem um livro e acham que são doutoras em espiritualismo, em espiritualidade. Oh, nossa, eu ando me comunicando direto com esse pessoal lá de cima. Né? Não, não vai nessa. Ou você me diz o que vai acontecer. Lá na frente, um dia, a gente vai ver quem é o joio e quem é o trigo nessa história. Okay? Na intrincada tapeçaria das crenças gnósticas, os arcontes desempenham papéis essenciais que se cruzam com a jornada espiritual da humanidade e a ordem cósmica mais ampla. Aqui estão, tá, alguns de seus papéis e características principais. Então, a primeira coisa que os arcontes são criadores do mundo material. Os arcontes, sob a liderança do Demiurgo, são frequentemente acreditados como a criação e a formação do universo físico. Tá? Este mundo, de acordo com os ensinamentos gnósticos, é uma imitação falha do reino espiritual. Então, bem, o que ontem no vídeo eu fiz o desenho, né, e mostrei, né, por que, né, que o reino material chegava até próximo ali de Saturno. Né?
E por que a cosmologia aristotélica e ptolomaica foram usadas pelos ofitas para descrever exatamente esse emaranhado e explicar cosmologicamente como é que eles entendiam a questão. O problema é que alguns não querem ouvir e não querem ver. Então, paciência. Eu sou daqueles que a minha mãe dizia, a gente não dá murro em ponta de faca. O camarada não quer entender? Não. Então, passe em frente. O conhecimento que eu estou oferecendo aqui são para pessoas que querem. Os que não querem, eu não estou nem me preocupando. Fiquem para lá, vão procurar um canal bom aí que fique falando um monte de asneira e as pessoas achando que está o máximo. Certo? Eu sou assim. Não adianta as pessoas virem depois dizer aí no comentário, ó, tio Robson, não faça isso, porque não sei o quê. Ah, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Essa história de vir com um negócio de politicamente correto, não aqui comigo, tá? Outro dia alguém veio falar, por que você criticou e tal? Ah, tá, peraí, eu vou deixar o cara vir comentar aqui, fazer ofensa, e eu vou ficar dizendo, ó, ok, não. No meu canal não se cria gente desse tipo, tá? Outra coisa que os arcontes, né, acredita-se que os arcontes influenciam e ditam o destino dos seres humanos. Nossa, né? Certo? Ah, não, mas aí é dar poder demais para eles. É mesmo. Hum. Eles criam as condições e regras dentro do reino material. Ah, eles criam o quê? Condições e regras, tio Robson. Dentro do mundo material. E a humanidade é frequentemente vista como estando sob seu domínio. Tá? Interessante, né? Pois é. Eles também são obstrutores da ascensão espiritual. Uh! Pegou agora. Né? Diz o seguinte, esse ponto aqui, ó, gente. Tá? Central e a soteriologia gnóstica, o estudo da salvação, é a crença de que as almas estão presas dentro do mundo. Olha aqui, as almas estão presas dentro do mundo material. Ah, sim, falha. Né? Enredadas pelas ilusões e limitações criadas pelos arcontes. Uau! Né? Nossa! Esses seres trabalham para impedir que as almas alcancem a gnose, tá? O conhecimento profundo com o conhecimento profundo necessário para ascender ao reino divino. Então, por que as almas ficam reencarnando? Simplesmente porque elas não alcançam a gnose, querido. A reencarnação é uma tecnologia inventada pelos arcontes. Você sabe por que tem um debate muito acalorado sobre. Agora estão querendo passar uma lei que a mulher tem que ter a criança, se ela tiver sido violada, ela tem que ter. Se ela tiver em risco de morrer, ela tem que ter, ela que morre e a criança nasce. Ela tem, como se esse pessoal, esses cristãos fundamentalistas, mais uns outros malucos que tem, era bom que se traçasse um novo estudo para se perguntar: a vida começa no momento da fecundação mesmo? Já existe ali uma personalidade, um espírito habitando? Ou será que aquilo lá não é apenas um ser bioeletroquímico, biomecânico, que está se desenvolvendo e preparando para receber, né, num determinado momento, o espírito? Por que que, quando é gerada a criança, o que é que se forma primeiro, né?
dos órgãos biológicos, o que é que se cria primeiro? O cérebro. E qual é a parte do cérebro? Exatamente o sistema límbico, que é o sistema aqui de trás da testa até. Então, daí quando o cérebro está formado e ali está aquela parte, né, aquela sementinha que hoje as pessoas falam, né, que é o terceiro olho, né, e tudo mais, e que alguns até diziam que é esse pequena semente ali entre o, é, o, as duas partes do cérebro, né? É como se ela estivesse sendo guardada ali. Aquilo ali é que é a ligação com a alma. Tá? Certo? Então, quando as pessoas, em vez de fazer essas discussões, deviam estudar e se debruçar e se perguntar em que momento um ser humano realmente já tem personalidade, espírito e etc. Que alma ele tem. Porque a alma, o tio Robson já explicou, a alma é a forma do corpo, como disse Aristóteles. A alma não sobrevive à morte. Tire essa ideia da cabeça. Porque isso é tudo que os arcontes querem. Mas, bem, então se a alma não sobrevive, tio Robson, o que é que sobrevive? Sobrevive uma parte importante do seu espírito, porque a centelha divina vai se fusionar com o seu espírito no momento da morte, tá? E vai pegar, como você é energia, em última instância você é frequência e vibração, ela vai pegar elementos, tá, do seu corpo, e isso é chamado nitidamente ressurreição. E não venham para cá inventar lorota de dizer que a ressurreição foi inventada pela Igreja Católica. Vamos parar com burrice. Tá? Porque já na Suméria acreditava-se em ressurreição. A Inanna é um caso desses. Tá? No Egito, tem um caso em que um deus vai e ressuscita o outro. Né? Eu acho engraçado, as pessoas não entendem o que é ressurreição e ficam dizendo que não existe. Não existe, é porque a Igreja Católica inventou isso para substituir pela reencarnação. Nossa, gente, vamos, sabe? Aí ficam as pessoas que têm desculpa a expressão, uma tara pela Igreja Católica, que a única coisa que eles sabem virem nos canais de YouTube vinha vomitar essas coisas do tipo, a Igreja Católica, a Igreja Católica, como se a Igreja Católica fosse o motivo e a razão de todas essas desgraçenças que tem no planeta, e não é. Tem muita porcaria na Igreja Católica mesmo, e isso eu posso dizer de cátedra porque participei. Ao contrário de alguns que nem sequer iam na igreja e acham que agora né? Por favor, né? Daqui a pouco eu vou ler um negócio aqui que eu sei que vai ter gente que vai ficar extremamente chateadinho. Não, como eu não estou aqui para fazer agrado a ninguém, eu estou aqui para fazer o que é certo fazer. Pelo menos para mim. Se não for para você, paciência. Alguns textos, né, a presença física e etérea. Vejam só, esse termo etéreo eu já começo quando eu vejo textos que Matthew Robson discorda. Gente, a existência do éter é uma coisa. Agora, dizer que determinados seres são etéricos no sentido de que eles são, sei lá, um corpo de luz, um filamento, não sei o que, eu acho que assim, sabe? Acho meio delirante, mas se quiserem continuar com essas ideias, pode continuar. Não há nenhum problema com relação a isso. Alguns textos gnósticos descrevem os arcontes em formas vívidas e muitas vezes monstruosas, simbolizando seus papéis antagônicos. No entanto, é essencial notar que a fisicalidade, tá? Aí olha o que ele vai dizer aqui, tá?
é alegórica, o que não é verdade. Isso aqui é uma mentira. A fisicalidade dos seres, tá? Não é uma mentira, não é alegórica. Tá? Eles representam forças específicas, limitações ou conceitos intrínsecos do universo material. Tá? Então, as pessoas vão, ó, essas figuras, tio Robson, é tudo simbólico, é tudo simbólico. A gente tem que ler, assim, ler simbolicamente. Por exemplo, o demiurgo, cara de leão, quer dizer a força, quer dizer o poder, e a serpente quer dizer sabedoria. Ele tem poder e sabedoria. Vamos ler tudo simbolicamente a partir de agora. Né? Inclusive essas navezinhas que andam voando por aí, que o pessoal filma de vez em quando. Nossa, o ET lá de Varginha era também simbólico. Né? Eu não sei o que é mais absurdo. É esse povo que acha que é tudo simbólico, sabe? É tudo mitológico, é tudo, sabe, é tudo fantasia da cabeça de uns doidos aí e tal, que tudo tem que ser lido simbolicamente, a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, o não sei o que mais. É, né? Temos que ler isso à luz. Quando você vê coisas desse tipo, a gente percebe o seguinte: para que lado nós estamos marchando? As pessoas acham que elas têm que usar o cérebro delas para ver coisas simbólicas em tudo que elas escrevem. Engraçado, elas dão um crédito terrível para certas mensagens, por exemplo, né? Aí, olha só, mudou de rosto, tio Robson, a câmera já enganou o senhor. É porque ela tem inteligência artificial, entendeu? Aí ela fica fazendo essas gracinhas dela, né? Mas vai já melhorar. Ela vai melhorar. Olha lá, um pouquinho. Aguardem e ela voltará. Voltou, tio Robson, que legal. Pois é. Então, de vez em quando ela resolve fazer essa pegadinha comigo, né? Você já viu, né? Inteligência artificial é fogo, gente. É. Então, quando você começa a fazer esse tipo de interpretação, então tudo passa a ser muito relativo, né? Quer dizer, será que esses seres existem? Não, não existem. Isso é uma fantasia dos gnósticos. Então, assim, eu acho que o que é que podia ser feito? Não, os gnósticos é apenas assim, eles fantasiaram esses seres, é mesmo. É terrível isso, né? Tá? Aí, eu vou bem aqui, né, porque aqui eles vão a criação do mundo material, né, e o papel dos arcontes aqui, ó, tá? Sob a influência da sua ignorância e arrogância, o demiurgo procede à criação do universo material. Este mundo, no pensamento gnóstico, é um reflexo falho do pleroma, construído sobre a ilusão e o aprisionamento. Auxiliando o demiurgo nesse esforço estão os arcontes. Tá? Eles servem como governantes e administradores deste reino material, cada um governando aspectos ou regiões específicas do cosmos. Tá? Os arcontes, assim como seu criador, também são alheios a realidades superiores do pleroma. Seu governo sobre o mundo material reforça as imperfeições e ilusões inerentes ao mundo.
a humanidade possuindo uma centelha divina, tá? Devido à sua conexão indireta com Sofia, está enredada neste reino físico. Tá? Os arcontes, portanto, desempenham um papel duplo. Eles são tanto os carcereiros quanto as barreiras. Eu vou grifar, porque isso aqui é extraordinário. Eles são tanto os carcereiros quanto as barreiras que as almas devem as barreiras que as almas devem transcender para atingir a gnose e retornar à fonte divina. Então, bem, meus amigos, eu já mostrei aqui como é que eles pensavam, né? A cosmologia. Eu vou até pegar aqui um negócio, né? Que é assim, tipo, né? Mostra aí, tio Robson, mostra para nós aí. Então, isso aqui eu já mostrei a vocês, né? Que é a visão tá? A visão que tinha os ofitas, né? Certo? O Tártaro, tá? O paraíso aqui, aí depois tem até chegar aqui, né, nessa região do Pleroma e, e atingiu o ápice que é o caminho da luz. Então, por que os arcontes ficam impedindo as pessoas de fazer a ascensão? Porque eles não querem perder ninguém aqui. Quanto mais pessoas. Eu acho interessante porque as pessoas ficavam pensando assim: aquele horror de gente, quase 1 milhão de pessoas que aqui no Brasil desencarnaram, vocês acham que foram para onde? Hum? Queria perguntar isso aí. Responda aí para mim embaixo, se você puder. Tá? Então, né, por exemplo, a ideia aristotélica, que era isso aqui, né? Primeiro, um ser humano normal, tá? Não vai ver essa imagem aqui simbólica, né? Não, isso era simbólico, tio Robson. O, 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 o Aristóteles fez esse desenho simbolicamente. Era mais ou menos isso que ele imaginava, era simbólico. Tá? Acho que as pessoas gostam muito de simbolismo, né? Tudo é muito simbólico, tudo muito simbólico, tudo é... Algumas pessoas adoram esse tipo de coisa. Eu vou mostrar aqui uma outra coisa, que é exatamente, eu já tinha mostrado, mas só que de maneira inversa aqui, ó, tá? Aqui, ó. É o mesmo sistema aqui, certo? A crença, por exemplo, dos ofitas, quando chegava bem aqui que estava o Leviatã, tá? Certo? Ou o Ouroboros, tá? Isso aqui representava o limite entre o mundo material e o mundo espiritual que passava aqui, o paraíso passava a ser ali o portão de entrada, vamos dizer, tá? Nessa área. Tá? Então, quando eles é preciso entender que essa visão aqui, ó, por exemplo, da serpente engolindo o próprio rabo, se vocês observarem, isso aqui não tem muito uma cara de serpente, né? Certo? Tem uma cara de leão. Na verdade, quer simbolizar também a prisão em que os humanos estão no mundo da matéria. Tá? Certo? Isso aqui é o mesmo que dizer roda de Sansara. Para você ascender, você vai ter que ultrapassar os arcontes e chegar lá nos limites do mundo da matéria com o mundo da metafísica. Então, entre o mundo físico e o mundo metafísico tem uma densidade chamada protometafísica, que é a região onde está mais ou menos a Sofia e o Cristo, uma região aonde... O que eles estão fazendo lá? Eles estão exatamente esperando todo o processo, porque, é claro, tem que haver mudanças. Então, esse ciclo
A isso nós chamamos de escatom ou escatologia, vai terminar um ciclo em que esses seres serão completamente tirados do seu poder. Tá? Quando vai ser bem aí, meu querido, aí não dá para saber, porque o próprio Cristo disse que somente o Pai lá no pleroma sabia o tempo exato de quando chegaria o fim de tudo e da história humana, de todas as coisas. Né? Então, não perguntem para mim data, porque eu não sou falso profeta para estar anunciando um monte de coisas, tá? Deixa eu apagar aqui um instantinho, que ele pulou para outra coisa, né? Então aqui, ó, vamos aqui, ó. De novo aqui, olha, olha o dragão comendo o próprio rabo, tá certo? Nessa figura. Olha o simbólico. Tá bom, tá? Tá bom, não vamos. Já que você acha que é simbólico, interprete simbolicamente que isso aqui quer dizer um ciclo eterno que não termina nunca, né? Um princípio de eternidade, porque, meu irmão, quem participa de sociedade assim iniciática só sabe falar em simbolismo. É o nosso simbolismo, eu acredito no simbólico. Tá? Essa era a crença, né, do nosso querido Ptolomeu. Vejam que isso aqui tá meio apagadinho porque é o modelo, assim, talvez, mas então ele já colocava terra, água, tá? Ar, certo? Fogo, tá? Que em última instância é esse elemento aqui, tá? E o éter, a quinta essência, que ia, né, aqui, ó, nessas regiões todas, certo? O mundo sublunar e supralunar, que Aristóteles falava sobre o éter, ok? Muito bem. Tio Robson, a coisa está meio complicada, né? Muito bem. Então eu vou bem aqui, não criemos pânico, né? Então aqui está o pleroma, certo? Aqui está a Sofia, né, não? Certo? Tio Robson, aqui, ó. Então tem aqui está o demiurgo e aqui está os humanos. Tá? Olha só esse entrelaçamento aqui, gente, é porque você, pedagogicamente, você pode fazer a separação entre um reino e o outro, entre o pleroma, o metafísico, o protometafísico e o físico. Mas você usa isso como uma simbologia, ó, tá vendo? Tio Robson? Não, usa isso como uma metodologia. Né? Vamos tirar essa simbologia, que senão daqui a pouco vão comentar embaixo. O senhor não falou? Tá? Uma metodologia, uma didática para explicar aquilo que a gente foi passado através dos gnósticos. Então, didaticamente, é assim que tem que funcionar. Ou a mente não consegue entender. Tá? Então, isso aqui não é simbólico, é didático. Tá? Então, o entrelaçamento entre as realidades, metafísica, protometafísicas e física, é evidente. Porque elas estão dentro de um mesmo universo. Elas não estão em um universo separado. Não existe o universo leromático, o universo da Sofia, o universo do Demiurgo. Não existe isso aí, não. Tá? São realidades paralelas que, infelizmente, os humanos não podem observar, porque é difícil a pessoa conseguir fazer isso, mas esse entrelaçamento, ele existe. Tá? O Demiurgo está aqui com a sua criação material, tá? E os humanos estão, né? A Sofia está num reino, tá? Os humanos originalmente são do pleroma, por isso que está azulzinho aqui, ok?
Os humanos não são daqui, da Terra, tá? Eles vêm do pleroma, então, por isso, os humanos, na verdade, por que, que o Demiurgo se preocupa tanto e os arcontes em não permitir a saída das pessoas da prisão da Matrix? Porque essas pessoas vão se elevar, vão chegar ao paraíso e depois vão retornar ao pleroma, à fonte original, o seu lar original. E, tá? Então, se você perguntar para as pessoas onde está os humanos que desencarnaram na época da Pandaia, você nitidamente você vai perguntar para um espírita, ele vai dizer que estão em colônias espirituais, sendo ali tratados, porque muitos tal foram sem, tá? Essas coisas aí. Tá? Agora, colônia espiritual, meu amigo, cidades espirituais, hospitais espirituais, tudo inventaram nesse nível. Ah, isso daí não é simbólico, tio Robson. Isso aí é real. Dá para entender a cabeça de pessoas que acham que uma coisa é simbólica, mas acreditam que existe cidades flutuando em torno da Terra, que são colônias astrais do mundo dos espíritos. Ou então estão dizendo que é uma região aqui na Terra mesmo, só que é um outro espaço, tá? Eu não vou dizer o canal que ensina isso, porque eu não quero dar direito de ninguém vir aqui querer dizer, tá? Mas é essa. Tá? Aí acredite se quiser, né? Então, já que tudo é simbólico, vamos lá. A outra coisa é isso aqui, né? O pleroma. A Sofia, tá? Ela cai, certo? Ela cai, e aí surge a matéria e o demiurgo. Tá? E o demiurgo cria a Terra, que é o centro do universo, tá? Cosmológico. Certo? Só que a parte da Sofia que fica presa à Terra é a Arcamote. Não é a Sofia total, porque ela está no oitavo céu. Ok? É? Muito bem. Tio Robson, o senhor tem um bocado de figura, né? Tem um bocado de figura aqui porque eu acho que é importante as pessoas entenderem determinadas coisas. Eu vou bem aqui agora. Deixa eu ver aqui. Bem aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês como é que os arcontes influenciam, que eles são tudo simbólico, tá, gente? Então vamos ler tudo simbólico. Isso aqui tudo é simbolismo. Vamos lá. A nova ordem mundial, vocês sabem o que é a nova ordem mundial? Ah, isso é teoria da conspiração, é mesmo, né? Então tá. A nova ordem mundial é o resultado de uma sucessão ou rede de organizações que começou com os Illuminati, que ninguém acredita que eles existam, tá? E agora é representada pelas Nações Unidas, a chamada ONU. Tá? E, na verdade, ele está fazendo um monte de pergunta aqui, ó, certo? Ele vai dizer. Aí ele vai dizer assim: me desculpe, o quê? As Nações Unidas são uma força obscura? Pois bem, a origem das Nações Unidas está, agora vai o baque, está intimamente ligada à organização da Sociedade Teosófica fundada por Helena Blavatsky, 1831 a 1891. Embora não diretamente, mas numa forma modificada que chegou até nós através desta cidadã aqui. Né? Vamos lá. Eu sei que vai doer em algumas pessoas, mas paciência. Helena Petrovna Blavatsky
nascida em Von Retterstein, sei lá o nome, diz, na cidade russa de Yekaterinoslav, atual Ucrânia. Então ela era ucraniana, viu, mano? Por isso que o negócio tá feio para aquela região, né? Tá, tudo bem. Já escrevia extensos textos aos 12 anos, que lhe teriam sido ditados por uma mulher falecida através da mídia. No entanto, mais tarde foi revelado que esta mulher ainda estava viva. Helena cresceu com o avô, que possuía uma grande biblioteca de escritos esotéricos que ela estudava com afinco. Ela afirmou que continuava vendo esses seres espirituais, por isso foram realizados alguns exorcismos nela. Tá? Ela se casou com um homem muito mais velho, não sei o que, Blavatsky, né? De quem fugiu para o Egito depois de 3 meses ainda virgem. Após a morte dele, ela se casou com Mikhail, não sei o que, tá? Em 1875, de quem se separou novamente alguns meses depois, supostamente sem casamento. E continuou a levar o nome de Blavatsky. Apesar desse desenvolvimento, ela teve um filho que, segundo rumores, não era o único filho. Ainda quando menina, disse que ela conheceu um mestre Moriá. Esse aqui, meu irmão, tem gente que jura de pé junto que ele existe. Tá? Em visões que ela supostamente conheceu na forma física em 1851 e que foi seu professor. Naquela época, em Londres, ela já havia conhecido Giuseppe Mazzini, mencionado acima na conexão com Albert Picque. Ah, meu amigo, olha aqui, ó, essa figura aqui, maçom do topo. A carta de Picque sobre a nova ordem mundial foi endereçada a ele. Tá aqui, ó, tá? Então, quem quiser viver na mentira, viva. Quem quiser ser enganado, paciência, continue. Eu aqui não vou abrir cabeça de ninguém para botar nada dentro. Definitivamente não. Mas nós sabemos que grande parte da crença, né, do homem do bigodinho, em matéria de ocultismo, tá, partiram dessas crenças de Blavatsky. Então, a ONU é um produto do ocultismo de Blavatsky. Não diretamente, mas através da Alice. Né? E vejam, estou desmerecendo os escritos dela? Não, mas o que está sendo dito é que, primeiro, ela dizia que tinha uma mulher que falava com ela e já tinha falecido. Depois se descobre que a mulher estava viva, tá? Depois ela casou, não consumou o casamento, fugiu. Depois casou de novo, não de novo consumiu. Depois começou a ter um contato com um ser, que depois ela conheceu fisicamente este ser. Tá? E o avô dela tinha grande quantidade na biblioteca de livros esotéricos. Tá? E aí nós sabemos de toda essa origem da tal fraternidade branca que ela começou a ver. Aí depois também nós sabemos que aí ela andou percorrendo o caminho para descobrir aonde ficava a tal da Shambhala, etc. por aí. Né? Então eu acho engraçado porque as pessoas que acreditam na Blavatsky, que tem tudo a ver com a nova ordem mundial, que tem tudo a ver com a New Age, tá? Acreditam em tudo que a Blavatsky falou, mas dizem que Jesus não existiu. Então, assim, aonde nós vamos parar com gente que, porque se vocês forem, na maioria,
dos canais que se dizem despertos, ou eles são espíritas, espiritualistas, ocultistas, tá? E a nova ordem mundial gosta do ocultismo, por isso criou o movimento New Age, Nova Era, pregando que a Era de Aquário vai começar e vai trazer um outro Jesus chamado Maitreya, Senhor Maitreya, e tem um monte de gente que acredita nisso, sem pestanejar, sem questionar, sem dizer assim mesmo, como? Da onde? Por exemplo, você pega o, o fundador do Espiritismo, o Allan Kardec, que eu não me lembro do nome original dele, esse é um nome, tá? Pseudônimo, sei lá o quê, de onde ele herdou esse outro nome. Muitos, e eu não estou dizendo que é verdadeiro, mas muitos pesquisadores, claro, por uma questão de oposição ao Espiritismo, questionaram, porque ele tinha uma ligação com as irmãs Fox muito grande. E depois, segundo alguns, há a confirmação das irmãs Fox dizendo que, na verdade, não existia nada daquele negócio, que tudo foi elas que inventaram. Mesa girante, batida na mesa e não sei o que tem mais, e pipipi, popopó. Tá? Ah, tio Robson, mas será que isso é possível? Nossa, tem um monte de gente que eu conheci pulando em terreiro, jurando que estava incorporado num caboclo, de um preto velho, de um, sei lá, de um encantado, de não sei o que tem mais, e na verdade a pessoa não está. Uma coisa é autossugestão, outra coisa é animismo puro e barato, né? Não é que aquela pessoa está fazendo de propósito, fingindo que está com uma entidade, mas é uma coisa que acontece. Tá? Então, sinceramente, pessoal, precisa de tomar muito cuidado, porque a gente está vendo que a capa da revista Economist está lá com o Saturno bem em cima, que é o Cronos, que é o tempo cronológico, que é a prisão, tá? Símbolo do deus, do demiurgo Javé, do demiurgo Cronos, do demiurgo Enlil, do demiurgo Yaldabaoth, Brahma, Alá, símbolo, tá? Saturno é o deus do Shabat, inclusive do dia de hoje, sábado. Até hoje acontecem essas festas chamadas Saturnálias, tá? Aonde a verdade é oculta, ok? Então, se as pessoas estão dispostas a dizer, os gnósticos falaram um monte de coisa simbólica, mas acreditam nas histórias da Blavatsky que ela tinha contato com os tais da Fraternidade Branca, inclusive esse ser que ela disse ter encontrado, né, que está aqui né, o mestre Moriá, faz parte da Fraternidade Branca. E tem gente que jura que ele existe. Tá? Albert Picke, por exemplo, foi maçom de altíssimo grau. Né? Ah, isso é teoria da conspiração. É mesmo? Então tá. Fique com a teoria de conspiração. E aguarde a cena dos próximos capítulos que a gente vai passar. Forte abraço e até o próximo vídeo.